Olá, bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e a tua família nesse momento, né? E é um prazer para todos nós, né, estarmos reunidos mais uma vez para aprendermos e estudarmos mais a palavra do Senhor. Nesse tempo do fim que nós estamos vivendo, nós cremos que nós já estamos no tempo do fim, por isso que as coisas estão do jeito que estão, não é? Então, Deus seja louvado por tudo. Agradeço a Deus pela vida de todos os irmãos aqui presentes e que o Senhor Jesus, ele continue trabalhando em nossa vida, continue operando o milagre, porque a transformação de nosso caráter é um milagre de Deus em nós. E que isso venha a ser uma realidade na minha, na tua vida, na vida dos nossos irmãos na fé e na vida de todas as pessoas que se entregar verdadeiramente aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus, pois Ele é a nossa única e grande esperança nessa vida e na vida futura. Deus seja louvado por tudo. Meus queridos, ontem nós falamos sobre arrependimento, não é? Perdão, ontem nós falamos sobre a natureza da tentação, não é? Arrependimento é um outro tema, e nós vimos que é muito importante e é muito sério esse assunto, porque nós podemos evitar cair em tentação, se nós assim fizermos como Deus quer que seja feito. Nós não somos obrigados a cair em tentação. Nós não somos obrigados, né? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre justificação pela fé. É um tema bastante comum em nosso meio, porém eu confesso para os irmãos, para todos que aqui estão e os que estão me ouvindo, que é um tema bastante falado, mas às vezes se dá-se um nó nas nossas cabeças, em muitas vezes. Porque, deixa eu falar para vocês, muitos falam de justificação pela fé como se fosse uma graça barata, como se você aceitou Jesus. Lembra dos evangélicos? Nós, adventistas do sétimo dia, nós não somos evangélicos. Não sei se os irmãos já sabem disso, alguns sabem, né? Nós não somos evangélicos, nós somos protestantes, no verdadeiro sentido da palavra. Por quê? Porque nós protestamos contra o que é errado, contra aquilo que não está em harmonia com a palavra de Deus, com o que ele inspirou. Então, o protestante, ele protesta contra o que é errado, certo? Então, os evangélicos, eles creem em uma graça, podemos dizer, barata. Como? Você aceita Cristo, claro que eles usam a palavra fé, e nós temos que entender o que é fé, né? Então, eles usam a palavra fé, você aceita Jesus e pronto, você vive uma vida, pronto, comum, como você quer. Só que não funciona assim. A vida é que vai mostrar se de fato aquela pessoa aceitou ou tem Cristo na vida. A conduta dela, a vida dela dali por diante vai mostrar se de fato ela está em Cristo. Ela está em Cristo. 2 Coríntios 5:17 deixa bem claro isso, não é? Então a vida ela tem que ser diferente da que era antes. Então hoje nós vamos ver um pouquinho sobre justificação pela fé. E nada, eu quero deixar bem claro aqui, nada do que a pessoa faça em si lhe dá direito ou lhe garante a salvação. Mas entenda bem, não me interprete mal. Nada do que a pessoa faça em si lhe dá o direito ou lhe garante a salvação. Não existe salvação pelas obras. Não existe. Por quê? O problema do homem estar perdido é porque ele não conseguiu guardar a lei,
como que agora ele vai guardar a lei para se salvar se ele não conseguiu guardar a lei? Então não faz sentido. Então não existe salvação pelas obras. Não existe. Não é bíblico, certo? Mas nós vamos entender hoje esse assunto sobre justificação pela fé. Simples. Justificação, tem pessoas que usam termos assim para ficar mais bonito, e às vezes nós não entendemos, nós não compreendemos certas coisas. Então Deus ele quer que nós falamos de forma clara. Justificação, toda vez que você ouvir a palavra justificação, tenha em sua mente perdão. Justificados é ser perdoados. Uma pessoa perdoada, ele foi justificada. Porém, tem coisas que não tem como separar. Justificação, santificação. São coisas distintas, e eu vou mais uma vez esclarecer, são coisas diferentes, porém unidas. Não tem como separar. Lei e graça são coisas distintas, porém não tem como separar. Eu não posso aceitar uma e rejeitar a outra, aceitar a outra e rejeitar essa primeira, não tem como. Então, justificação e santificação são juntas. É um processo completo. A justificação ela é um processo completo. Salvação, ela também é um processo. Ela é um processo. Entende? Salvação é um processo. Então, a justificação pela fé. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em 2 Crônicas, que é um livro bem conhecido, no capítulo 7, o versículo 14, nós lemos algo maravilhoso da parte do Senhor para cada um de nós. 7,14. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o povo de Deus, que se chama pelo nome dele, e essa mensagem eu vou focar para nós, no sentido agora, né, que estamos aqui. Nós, como povo de Deus, estamos orando, clamando, pedindo, agradecendo ao Senhor. Nós, como povo de Deus, que chamamos pelo nome dele, se nós orar ao Senhor, se nós buscar ao Senhor, se nós nos humilharmos diante do Senhor, e o que acontece, o que diz a palavra de Deus? Ele diz, então ele ouvirá, ele nos ouvirá dos céus, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Ele vai nos justificar e ele vai sarar a terra, lhe purificar, lhe transformar. Então, perdão e santificação, perdão e transformação. Veja, meus queridos, Deus, ele não somente, se Jesus somente nos perdoasse e nos deixasse como estamos, de que adiantaria? Pronto. Jesus, ele perdoou todos os que estão aqui nessa sala. Mas, se ele levar todos os que estão aqui nessa sala desse jeito que estão, será que seria seguro o céu para os seres celestiais que nunca caíram? Óbvio que não. Então, Jesus, ele não somente perdoa, mas ele transforma, ele santifica. E nós sabemos, como servos de Deus, que ninguém vai entrar no céu sem ser santo. É isso mesmo. Então, você e eu, nós temos que almejar a santidade. E nós temos que clamar ao Senhor por transformação. Provérbios 28, 13
Lá diz que os que encobrem as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança o quê? Misericórdia da parte de Deus. Confessa o seu pecado, externaliza o seu pecado ao Senhor, Deus já sabe, mas Ele quer que nós falemos para Ele, não é? Porque isso nos dá um senso de pertencimento. Nós estamos falando com Deus, nós estamos orando, conversando com Ele, estamos confessando as nossas falhas, as nossas faltas, as nossas necessidades. E então o que ele faz? Ele o pecador ele alcança misericórdia. O transgressor alcança misericórdia. Mas se nós não confessarmos, nós nunca vamos alcançar o perdão. Nunca vamos. Jesus ele só perdoa aquele que confessa. Eu não confesso a Deus, eu não vou ser perdoado. Eu confesso ao Senhor, eu posso ser perdoado. Eu vou ser perdoado, certo? Ah, quando o pecador penitente, contrito diante de Deus, ele discerne a expiação de Jesus em seu favor e aceita essa expiação como sua única esperança nesta vida e na vida futura. Os seus pecados são perdoados. Isso é justificação. Quando ele discerne, é quando ele compreende, ele julga aquela situação, ele discerniu, e aí então ele compreende que Cristo é a sua única esperança nesta vida e na vida futura. O que é a justificação? É a atuação de Deus abatendo até o pó a glória do homem e fazendo por ele, né, pelo homem, aquilo que está fora da sua capacidade de fazer. Uma pergunta: o que está fora de nossa capacidade de fazer por nós mesmos? Fora de nossa capacidade? Salvar-se. Está fora de nossa capacidade de fazer por nós mesmos. Quando o homem ele percebe a sua completa desvalia, então está preparado para ser vestido com a justiça de Cristo. Vestido com a justiça de Cristo. Jesus ele não veste ninguém com a sua justiça se a pessoa continuar ainda vestido em suas próprias vestes. O que tem que se fazer? Jesus ele tira a veste suja e coloca a veste pura que é dele, suas vestes limpas, suas vestes de justiça. Ninguém pode crer com o coração para a justiça, ninguém pode crer com o coração para a justiça e obter justificação, obter perdão, ninguém pode crer com o coração para a justiça e obter perdão, enquanto continua na prática das coisas que a palavra de Deus proíbe, ou negligenciar qualquer dever conhecido. Como que Jesus, ele vai nos perdoar se eu não aceito algo que eu sei que é a vontade de Deus para a minha vida? Jesus, ele não justifica pessoas rebeldes. Ele justifica pessoas contritas de coração, que vêm a ele clamando por ele, por socorro, pois ele é o nosso médico dos médicos. Ele é o nosso Salvador. Então, Jesus ele só justifica aquele que corre, que clama, que o busca. Aquele que vira as costas para o Senhor, ele não tem como justificar, porque a pessoa não quer ainda, pelo menos nesse primeiro momento. Então, meus queridos irmãos, ninguém pode ser justificado pela fé enquanto continua na prática de coisas que a palavra de Deus proíbe. E só nós, individualmente, sabemos. Por isso, a mensagem
para nós, como povo no tempo do fim, é arrependei-vos e convertei-vos. Arrependimento verdadeiro é mais do que tristeza pelo pecado. É um afastamento do mesmo. Isso é arrependimento verdadeiro. Não é? Conversão é justamente isso, é mudança de rumo. Arrependimento e conversão, elas estão unidas. Quem se arrepende, verdadeiramente falando, ele está convertido. E quem que opera isso? É só o Senhor e Salvador. É só Deus que faz isso em nossa vida. Mas, perceba, embora Deus possa ser justo e, ao mesmo tempo, justificar o pecador, homem algum pode cobrir sua alma com as vestes da justiça de Cristo enquanto comete pecados conhecidos ou negligencia conhecidos deveres, não é? Confirmou o outro texto, né, de Mensagens Escolhidas, volume 1, página 396. Então, veja que homem nenhum pode obter a justificação enquanto comete pecados conhecidos. O que em sua vida impede você de ser justificado pela fé? Será que nós almejamos de fato a justificação? Ou será que nós apenas gostamos de ouvir falar sobre ela? Nós, meus queridos irmãos e amigos, nós estamos vivendo em um tempo crítico da história. Perceba que muitos servos de Deus, eles dormiram, e na verdade já estão dormindo no pó da terra, aguardando a volta de Cristo. E muitos servos de Deus vão ressuscitar na primeira ressurreição. Só que a maioria de outras pessoas, elas não vão ressuscitar na primeira ressurreição. Por quê? Porque não aceitou a graça do Senhor. A graça salvadora e a graça habilitadora. A graça que nos salva e que nos transforma. Então, a graça verdadeira não é uma graça barata. Cuidado, cuidado com o que você ouve, mesmo em nosso meio. A graça de Deus, ela não é barata. Ela tem um preço. Ela é de graça, mas ela não é barata. Ela tem um preço. Qual é o preço? É eu me entregar, é eu me renunciar à minha própria vontade. A palavra de Deus nos diz que nós temos que morrer para o eu. O que é morrer para o eu? É você não fazer aquilo que você quer fazer, que é contrário à vontade de Deus. É você não fazer aquilo que a tua natureza inclinada ao que é errado está ali tentando. Lembra da tentação? É você próprio em si não ter direito. Claro, no bom sentido. Não ter direito para fazer aquilo que você está sendo impulsionado a fazer. Óbvio, se for contra a vontade de Deus. Então você não pode ter esse direito de fazer algo que é contra a vontade de Deus. E isso é difícil. Como é doloroso. Como é difícil. Não existe, meus queridos irmãos, crescimento sem dor. Todo crescimento requer renúncia, requer um sacrifício, no sentido de você não fazer aquilo que está querendo, né? Então, é o sacrifício no bom sentido, né? Então, veja, a justificação pela fé, ela é um mistério para muitos. O pecador é justificado por Deus quando se arrepende dos seus pecados. Aqueles que confessa ao Senhor e deixa, alcança misericórdia, alcança perdão, alcança perdão. Então, justificação é o nosso título para o céu. Santificação é a nossa adaptação. Ninguém vai para o céu sem ser santo, como eu mencionei no início. Então, primeiramente, você vai ser justificado, perdoado, e você também vai ser transformado. Só vai para os céus que foram justificados e transformados. Muitos querem ser justificados.
Muitos querem ser perdoados, mas poucos querem ser transformados. Muitos querem a bênção de Deus, mas não querem se render às exigências do Senhor para a nossa vida. Veja, meus irmãos, tudo que Deus nos pede é para o nosso bem, é para a nossa felicidade. Deus, ele nunca pede, veja, ele nunca pede algo que seja para o nosso mal-estar, para o nosso sofrimento, para a nossa derrota, para a nossa perdição. Não, não. Deus, ele nunca nos pede algo para nos, para nos destruir. Ele só pede algo para o nosso crescimento. Então, se ele diz, meu filho, pare de ver, de falar, de ouvir, de comer, de ver essas coisas, e você sabe, você se conhece. Pare de fazer aquilo que você já sabe que é errado. Deus, ele está lhe pedindo algo ruim, algo horrível que não merece ser atendido, ou algo que merece a nossa atenção? Afinal de contas, será que Deus sabe o que é melhor para nós? Sim, sem dúvida. Então, por que não fazer o que ele nos pede? Lucas 6, o verso 46, se não me engano, a palavra de Deus nos diz assim: por que me chama Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Deus, meus irmãos, ele só é Senhor daquele que faz a sua vontade. Porque é isso que um servo faz, a vontade do seu Senhor. Ainda mais Deus, o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Deus, ele é amor. Se ele é amor, por que não aceitar a ele de todo o coração, verdadeiramente? Deus, ele é amor. E é por isso que ele, sendo amor, ele quer somente o nosso bem, somente o nosso crescimento. Quando Deus nos diz que alcançará a misericórdia, ele está dizendo que nós podemos sim ser transformados. Nós alcançamos aí o perdão, a transformação. Deus, ele quer isso para cada um de nós. A justificação pela fé em Cristo será manifestada na vida transformada de caráter, em uma vida transformada de caráter. É isso que Deus quer de nós. O homem, homem algum, pode por si mesmo arrepender-se, tornando-se digno da bênção da justificação. O Senhor Jesus está constantemente procurando impressionar o espírito do pecador e atraí-lo para ele mesmo, né? A fim de que o contemple como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Não é assim que diz Mateus 1:21? Eis o Cordeiro de Deus, referindo-se a Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Então, Deus, ele veio, Jesus Cristo, ele veio para transformar a vida daqueles que o aceitam de todo o coração. Não existe desculpa mais, não existe desculpa. Todo ser humano que vai ficar na Terra após a volta de Cristo, todo ser humano teve oportunidade de salvação. Todos. Ninguém vai dizer, eu não sabia, não me disseram, mas isso, entende? Então ninguém vai dizer isso. Por quê? Porque todo ser humano hoje, no passado, já teve oportunidade de salvação. Já teve o mínimo para aceitar a Jesus como Senhor. Todas as pessoas que já morreram daqui para trás, de hoje para trás, não é? Todas essas pessoas, elas morreram seladas, seladas, ou para a salvação eterna em Cristo Jesus, ou para a perdição eterna sem Cristo Jesus. Todas as pessoas racionais que faleceram, elas têm, elas já tiveram oportunidade de salvação. Então não há desculpas. Jesus, ele quer nos justificar e ele almeja nos santificar. Quando o Espírito de Deus controla a mente e o coração, a alma convertida entoa um novo cântico, pois reconhece que a promessa de Deus se tem cumprida em sua experiência.
que sua transgressão foi perdoada e seu pecado coberto. Ele exerceu arrependimento para com Deus, pela transgressão da lei divina, e fé para com Cristo, que morreu para a justificação do homem. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Salvador e Jesus Cristo. Então, meus queridos, Romanos 5, verso 1, né? Quem é justificado pela fé tem paz com Deus. O que é paz com Deus? É a ausência de conflito. Quando você está de bem com Deus, você não vai temer. Não há o que temer se Jesus estiver com você. Mas por que que muitas das vezes nós somos pessoas que ainda continuam com o pé atrás? Porque nós ainda não nos rendemos 100%. Nós ainda não nos entregamos, não nos lancemos sobre a rocha, que é Jesus Cristo, para nos despedaçar. Quem somos nós? Nós, irmãos, nós não somos nada. Nós somos pecadores imperfeitos e nós somos nada, nós não somos nada. Mal nascemos, logo estamos começando a morrer. Veja, quantas pessoas você ama que já morreram, e você ainda está vivo. Deus, ele ainda está tendo misericórdia de cada um de nós, nos concedendo oportunidade de o buscar de todo o coração. Se você já está em Cristo Jesus, louvado seja Deus. Continue, fique firme, não desista. Por nada nesse mundo, nada vale nesse mundo a sua desistência, a sua desistência do Senhor. Nada vale. Jesus é mais importante para nós em nossa vida. Se tiverdes cometido erros, veja, se tiverdes cometido erros, certamente alcançareis a vitória ao reconhecer esses erros e os considerardes farol de advertência. Assim transformareis a derrota em vitória, desapontando o inimigo e honrando o nosso Redentor. Olha, como que nós podemos... Deus, ele quer que nós consideremos ou façamos dos nossos erros considerar farol de advertência. Como isso funciona? Se nós já erramos e cometemos erros, Deus, ele quer que nós tenhamos esses erros como farol de advertência. Não continuar no erro. Não, isso é contrário à palavra de Deus. Contrário à vontade de Deus. Mas nós, porque o ser humano nunca esquece. Deus também não, viu? Ele nunca esquece. Então, quando o que nós fizemos de errado, nós temos que ficar em nossa mente e refletir e pensar muito mais antes de fazer o que é errado de novo, para que isso sirva como um farol de advertência. Não porque Deus quer que nós nos martirizar por aquilo que fizemos no passado, não, mas Ele usa isso para que nós venhamos a pensar, olha, o quanto eu entristeci o meu Senhor, o meu Salvador. O quanto eu fiz isso e não foi bom, Deus não se agradou, ele ficou triste com a minha vida, com a minha conduta. E aí você não vai fazer mais. Você usou assim, você está usando o seu erro, os seus erros, como farol de advertência. Isso é uma bênção na vida da pessoa, quando você usa como farol de advertência aquilo que você já fez de errado, para que você não venha a viver no erro, viver no pecado. Né? Porque foi para isso que Cristo veio a esse mundo, para nos salvar de tudo que não presta, nos salvar do pecado, salvar o seu povo dos seus pecados. Né? Ide para ele e falai-lhe acerca dos vossos erros e fracassos. Pedi-lhe que vos fortaleça, para que de novo empreendes a luta. Ou seja, de novo, ou seja, depois que ele te perdoou, te justificou, ele te levante de novo e você volte para o campo de batalha. Volte para a luta contra a natureza pecaminosa,
a luta contra o pecado, a luta contra aquilo que não agrada a Deus. Ele nunca vos decepcionará, nunca trairá a vossa confiança. Só Jesus pode e deve ser o nosso verdadeiro amigo. Irmãos, você é traído por alguém que você confia. Ninguém é traído pelo inimigo. Você é traído pelo amigo. Pelo menos aquele que é para ser, né? Então, aqui, Jesus, como nosso Salvador e o nosso verdadeiro amigo, ele não nos trai a nossa confiança. Ele não nos abandona. Todo ser humano vivo, se buscar ao Senhor de coração, ele vai encontrar justificação pela fé. Ele vai encontrar perdão. Todo ser humano vivo, racional, que clamar, que buscar e entender que Jesus é a nossa grande esperança nessa vida e na vida futura, Jesus ele pode habitar no ser humano pela fé. Cristo em nós é a esperança da glória, e essa glória é a glorificação. Meus amados, só Jesus nos justifica, só Jesus nos santifica e só Jesus nos glorificará. Só Ele pode fazer isso em nossa vida. O que falta para nós entregarmos ao Senhor a nossa vida por completo? Será que ainda falta algo em nossa vida? Quando nos sentimos que pecamos e não podemos orar, então esse é o tempo de orar. O inimigo não quer que nós falemos com Deus, mas Deus ele quer que nós insistemos com ele, insista com ele. Podemos estar envergonhados e profundamente humilhados. Talvez, eu gosto de usar exemplos bem, como é que se diz, claros e diretos para chamar a nossa atenção. Porque hoje em dia, quando se fala não é bom, isso é assim, Deus não se agrada, é muito superficial. Mas quando a gente fala isso é pecado, os olhos se arregalam. Hoje as pessoas, em nossas igrejas, a maioria dos temas, dos assuntos, é como se fosse assim, mamão com açúcar. E nós estamos vivendo num tempo crítico da história dessa terra. Nós estamos vivendo em um momento final. Então, se você acontecer algo horrível na sua vida, se você adulterou, se você fez algo horrível há poucos dias atrás, ou até mesmo hoje, não sei, veja, meus irmãos, confesse o seu pecado ao Senhor, clame a Ele por perdão, Ele perdoará você, e Ele não somente te perdoará, Ele vai te ajudar a caminhar no caminho estreito, Ele vai te ajudar a buscá-lo de todo o coração. Porque é Ele que efetua em nós o querer e o realizar segundo a vontade dEle. Então, não fique, não se desespere. Jesus ele é a solução. Devemos orar a Ele e acreditar que Ele pode nos perdoar, que Ele pode nos transformar. Veja, quando Cristo voltar, Ele vai levar pessoas, pecadores arrependidos e convertidos, pecadores justificados e santificados. É isso que Jesus vai levar quando Ele voltar, certo? Mas essas pessoas, elas tiveram uma luta antes, elas tiveram uma batalha contra o próprio eu. Elas não amaram a própria vida. Elas renderam a sua vida aos pés do Senhor. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus, Romanos, capítulo 3, o verso 28. Romanos 3, 28, nós vamos ler algo interessante e importante para nós. O versículo 28 e depois o 31. O verso 28 diz assim, Romanos 3, 28, diz assim, concluímos, pois, que o homem ele é justificado pela fé, ou seja, o homem ele é perdoado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seja,
quando você vai a Cristo com o coração contrito, ele te perdoa. Então, Jesus, o que ele faz? Ele imputa a justiça dele em nossa conta, ele acredita a sua justiça. O que é justiça? É obediência. O que é injustiça? É desobediência. Justiça é obediência. Injustiça é desobediência. Injustiça é pecado. Então, Jesus, ele acredita a sua justiça em minha conta. Ele imputa a sua justiça em minha conta. Então, eu não tenho obediência, porque eu sou um pecador, transgressor da lei de Deus, então agora eu estou perdido. E para mim ser perdoado, para mim ser salvo por Cristo, eu tenho que clamar ao Senhor para que Ele impute em minha conta, em minha vida, a justiça dele. A justiça dele. Então, concluímos, pois, que o homem ele é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Olha o verso 31. Se eu ficasse só nesse verso, muitos concluem que a lei de Deus não necessita, a lei de Deus acabou. A lei de Deus ela é eterna, assim como o próprio Deus. A essência da lei. O verso 31 diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. O que isso significa? Que para mim receber o perdão, para mim ser justificado por Cristo, eu tenho que clamar, eu tenho que confessar o meu pecado a Ele. Para que assim Ele possa o que? Me justificar. A justificação não é alcançada por meio das obras, das boas obras, mas através da fé nos méritos de Jesus Cristo. Lucas, o capítulo 18, verso 14, nós temos aqui também uma mensagem de Deus para nós. Lucas 18, verso 14, nós vemos algo essencial, importante, nós sabemos. O verso 14 do capítulo 18 de Lucas diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqueles que se humilham diante de Deus será exaltado. Reconhecer a nossa indignidade é uma condição para a justificação. Reconhecer a nossa completa desvalia é uma condição para o perdão. Nós temos que reconhecer que precisamos do Senhor, que nós não somos nada, que nós somos pecadores e que nós almejamos a salvação, que nós almejamos uma transformação. Gálatas, capítulo 2, no versículo 17, Gálatas 2, 17, nós vemos aqui essa mensagem bem clara. Gálatas 2, o verso 17, diz assim: mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Veja, mas, se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á o caso de ser Jesus ministro do pecado? Certo que não. Ou seja, Jesus, isso está claro, ele não pode perdoar ninguém que está em pecado conhecido. Ele não pode perdoar. Porque se Jesus perdoar alguém estando em pecado, vivendo em pecado, ele seria injusto. Ele seria injusto. Por que então ele não perdoa Lúcifer e os anjos caídos que se transformaram em demônios? E por que ele vai me perdoar se eu insisto naquilo que não agrada a Deus? Olha, veja, irmãos, que como é sério, quando nós compreendemos a verdadeira justificação pela fé, nós vamos ver que vai além daquilo que se é falado. Quando nós compreendemos o verdadeiro sentido de arrependimento pela fé,
Tudo é pela fé. Nós vamos entender muito mais o plano e o propósito de Deus para nós. Justificação pela fé nos conduzirá a uma vida vitoriosa. Uma vida vitoriosa. Gálatas, capítulo 2, o verso 17. Então, justificação pela fé nos conduzirá a uma vida vitoriosa, uma vida de vitórias. Vitória contra o nosso próprio eu. Vitória contra aquilo que não agrada a Deus. Romanos, capítulo 2, o verso 13. Eu vou voltar um pouquinho. Romanos 2:13 diz algo importante para nós também. Diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas o que praticam a lei hão de ser justificados. Os simples ouvidores da lei. O que significa essa expressão? Os simples ouvidores da lei são aqueles que ouvem a palavra de Deus e não a praticam. Os simples ouvidores da lei. Todo ser humano que vai ficar na terra após a volta de Cristo, que Jesus vai levar os servos dele salvos para a mansão celestial, todos aqueles que ficarem, eles foram ouvidores da palavra de Deus. Eles ouviram a palavra de Deus. Eles sabem o que é a vontade de Deus. Todo ser humano. Todo ser humano. Uma pequena classe vai aceitar, vai ouvir e vai atender. Qual é a diferença? Todos ouvem, mas poucos atendem a palavra de Deus. Atender é você botar na prática aquilo que o Senhor falou para você. Meus amados, nós temos uma mensagem de saúde, nós temos uma mensagem da música, nós temos uma mensagem dada por Deus de vestuário, o que vestir, o que comer, o que ouvir, como namorar. Nós temos uma mensagem como namorar, como com quem casar. Nós temos, irmãos, nós adventistas do sétimo dia, nós somos o povo na face da terra indesculpável de qualquer outras pessoas. Outras pessoas em relação a nós têm mais vantagens diante de Deus. Por quê? Nós não podemos dizer que alguém está errado porque ela ouve aquilo, ou faz aquilo, ou se veste de qualquer forma de outra denominação. Sendo que nós, como adventistas do sétimo dia, que éramos, esse é o plano de Deus, que éramos para ser luz nesse mundo, a grande maioria de nós estamos sendo trevas. Nós estamos se misturando com outras pessoas, não para salvar outras pessoas, mas para fazer aquilo que elas fazem. No fundo mesmo, é isso que nós queremos. Nós introduzimos coisas dentro da igreja porque muitos mundanos dizem que está morta, aí tem que ter filme, tem que ter teatro, tem que ter dança, tem que ter jogo de luz, como danceteria, né? Aquela luz que fica piscando, acendendo, aquela luz escura, preta, enfim. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter circo, tem que ter tudo que não presta para atrair pessoas. Atrai pessoas mundanas. E pessoas mundanas é atraído pelo que é mundano. Mas as pessoas aí fora, meus queridos, elas querem uma demonstração do caráter de Deus. Elas querem uma transformação do que é, uma demonstração do que é servir a Deus, do que é ser cristão. É isso que elas querem ver em nós. Os que só são ouvintes da lei não são justos diante de Deus, mas os que obedecem à lei de Deus serão justificados. Porque você não pode ser justificado estando no erro. E isso que opera em você é Cristo, através do Espírito Santo, ele atuando em nossa vida, atuando em nosso ser. Né? Abraão não foi justificado por suas obras, né? Mas as obras de Abraão testificou a sua fé em Deus. Se Abraão dissesse, eu tenho fé, e não fizesse o que Deus disse para ser feito, Abraão não era um homem de fé.
Mas Abraão tinha fé. Ele não falou, mas ele testificou com as suas ações. Temos Cristo em nossa vida? Qual é a prova? Provérbios, capítulo 4, verso 18. Provérbios 4, 18 nos diz algo bastante claro para a nossa vida. Né? 4, verso 18 diz: mas a vereda do justo, ou seja, a vereda do pecador que foi perdoado por Jesus, ele se torna justo, não é justificado por Deus, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Perceba, irmãos, que aqui está muito claro, quando alguém é justificado, logo começa o processo de santificação. Não tem como separar as duas. É diferente uma da outra, mas unidas, elas são juntas, elas caminham juntas na estrada, rumo à Canaã celestial, rumo ao lar eterno. Então, a caminhada do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ele vai sempre crescendo no processo de santificação. Ele vai sempre crescendo na graça do Senhor. Ele vai crescendo, ele vai o quê? Ele vai sendo transformado um dia de cada vez. Aliás, eu quero falar com você que você não tem um ano de vida, você não tem 10 anos, você só tem hoje. Faça um voto com Deus de ser fiel a Ele hoje, somente. Somente. Quando chegar amanhã, se Deus permitir que nós alcancemos amanhã, o dia seguinte, façamos um outro voto com Ele, de buscar, de ser fiel a Ele em tudo naquele dia. Isso se chama o batismo diário do Espírito Santo. Quando nós buscamos ao Senhor todo dia, nas primeiras horas de cada manhã, você sabe o seu momento, você sabe a sua necessidade. Quando você busca Deus de coração e entrega o seu caminho a Ele, confia nele, o mais Ele fará. Então você confia e anda segundo o propósito de Deus. O falso confiar é você pedir e fazer o que você quer agora. Eu vou agora, como diz um palavreado popular, é pintar e bordar. Um exemplo, eu já me batizei mesmo, então tá bom, eu tô devolvendo o meu dízimo, então tá bom demais, a salvação já está garantida. Eu estou indo para a igreja todo dia e toda hora, não tem problema. Aí a pessoa está lá vendo tudo que não presta, ouvindo tudo que não presta, falando que não presta, tendo raiva um do outro, odiando uns aos outros, namorando e fornicando, né? Então, irmãos, isso é uma tragédia. Quantos estão sendo enganados dentro da nossa igreja? Alguns estão sendo enganados, outros não, né? Então, nós temos, irmãos, luz quanto a essas coisas. O Senhor é a nossa justiça. Cristo, justiça nossa, é o que diz Jeremias 23:6. Cristo é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. E quem está em Cristo é uma nova criatura. Pelo menos é para ser. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Cristo, ele justifica muitos porque as iniquidades deles levará sobre si, é o que diz Isaías 53:11. Então, Cristo, ele leva sobre si a, a iniquidade do povo de Deus. Aqueles que confessam e deixam, alcançam a misericórdia. Veja, meus amados, Provérbios também, 28:9, é muito conhecido. Aqueles que desviam seus ouvidos de ouvir a lei, ou atender à lei de Deus, até a sua oração é abominável. Quantos de nossos irmãos, quantos, falando nós, né, adventista, quantos estamos pisando no sábado? Pisando mesmo no sábado.
Muitos compram no sábado, muitos cozinham no sábado. Ah, eu não gosto de comer comida resquentada. Ah, eu não gosto de comer frutas ou pão, bolo que é preparado. A sexta-feira, meus amados, é o dia da preparação por excelência, mundialmente para o povo de Deus. Mundialmente. Você chega na casa de um adventista, um servo de Deus, tá lá, de manhã cedo, a sexta-feira já ajeitando as coisas, limpando tudo, deixando tudo organizadinho, é tudo limpo. Então, quando para entrar nas primeiras horas do sábado, que começa ao pôr do sol da sexta-feira, não é 6 horas, é ao pôr do sol da sexta-feira, não é? Pode ser 6 horas, né? Se for o pôr do sol 6 horas, também pode ser. Então, o pôr do sol da sexta-feira, por que eu estou falando isso? Porque é isso que nós temos que compreender. Antes de ser justificado por Deus, eu tenho que fazer eu tenho que cumprir uma exigência. O que é isso? É me render à vontade de Deus. Bem, eu quero ser justificado por Deus, mas o sábado para mim não existe. Ah, para que sábado? Isso não existe, não. Eu nunca vou ser justificado. Justificação, eu estou falando de justificação pela fé. Eu nunca vou ser justificado. Perceba que nós temos uma mensagem e muitos não vivem ela. Muitos pais deixam os filhos assistir tudo no santo dia do Senhor. Coisas que não era para assistir nem nos outros dias, nos outros 6 dias da semana, de domingo a sexta, deixa-se assistir também ao sábado. Ah, eu tenho que deixar ela ou ele com o celular, viciados no celular. Irmão, isso não era para acontecer no meio do povo de Deus. Não era, não. Deixa o filho, para quê? Para se livrar de um compromisso, de uma responsabilidade de cuidar do filho. Se você teve o filho, você tem que educar, você tem que ter trabalho com o filho. E aí deixa o filho assistir todo tipo de coisa no sábado. O filho fica tá tendo déficit, né, de atenção. O que é isso? É a irresponsabilidade do pai e da mãe. E pouco se é falado. Então, o que deve ser feito? É o pai e a mãe amar o filho, amar de verdade. Amar é aquele que cuida, aquele que corrige, aquele que repreende, aquele que está sempre pronto para ajudar o filho. Não aquele que diz, ele que está fazendo, eu não tenho nada a ver. Tem. Muitos no sábado assistem, meus irmãos, coisas que os anjos de Deus ficam corados de vergonha. Muitos falam coisas que desonram o nome de Deus. Esse é um outro assunto, né, sobre a questão da guarda do sábado. Mas eu toquei nesse assunto só de uma forma específica para nós entendermos. Às vezes nós dizemos que o mundo aí fora está pisando no sábado. Será que é só? Salmo 126, lá diz, Salmo 119, verso 126, se não me engano, lá diz, já é tempo, Senhor, de intervires, pois a tua lei está sendo pisada. Não pelo mundo afora. Sim, está pisada pelo mundo afora. Sempre foi e sempre vai ser. Mas está sendo pisada por aqueles que dizem ser cristãos, dizem ser professa o povo de Deus. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então Deus ouvirá dos céus, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra, Ele vai nos purificar, vai nos transformar. Só Jesus pode fazer isso em nossa vida. Até quando nós vamos cochear em dois senhores? Nós vamos ficar lutando. Se é Deus, vamos servir a Deus como Ele quer. Se não, vamos ser autênticos. Não vamos atrapalhar a vida daqueles que quer servir a Deus. Irmãos, nós já chegamos em um tempo que nós temos que dizer sim ou não. Sim ou não. Amemos a Deus acima de tudo. E mais nada. Claro, que esteja entre nós e Deus. Mais nada. Aqui tem que estar limpo. Só você e Deus. Deus, irmãos, ele não tem netos. Deus, ele não tem netos. Ele só tem filhos. Você e eu temos que ser filhos de Deus se almejamos assim um dia estar com ele nas mansões celestiais. Deus, ele não tem netos. Ele só tem filhos. É assim que diz Evangelho de João 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador e rende a sua vida 100% ao Senhor, se torna filho de Deus pela fé, se torna filho de Deus. Que possamos, irmãos, ter isso em mente. Homem algum pode ser justificado por Deus enquanto vive na prática das coisas que a palavra de Deus condena ou negligenciar qualquer dever conhecido. Nós temos que ser, de fato, pessoas arrependidas e convertidas ao Senhor Jesus. Ele tem esse poder, irmão, para nos transformar. Só Ele pode nos justificar. Se você crê nisso, busque o Senhor de coração, confirme com Ele um compromisso, faça um voto, faça um pacto com Deus. Não é errado fazer um pacto. Tem pessoas que fazem pacto com Satanás, né? Os bruxos, os feiticeiros, não é? Os roqueiros, não todos, né? Tem pessoas que amam rock, mas eles não compreendem algumas coisas de início, né? Mas aqueles roqueiros antigos, aquelas pessoas que de fato sabem a essência do rock, que não é de Deus, ele é 100% do inimigo, eles fazem um pacto com Satanás. E nós também podemos fazer um pacto, mas com Deus, o Criador dos céus e da terra, o mar e tudo que nele há, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele é o Verbo. Nós podemos fazer um pacto com Deus. Imagina você, eu fiz um pacto com Deus. Agora, o Senhor vai me ajudar nisso e nisso. Você é uma pessoa que vai andar com o Senhor, vai ter o senso da presença divina. Jejum. Quantos de nós temos o hábito de jejuar? Jejum por sua vida espiritual. Primeiro, por sua vida espiritual. Para o seu crescimento espiritual. Para que assim você também depois possa estar o quê? Atuando e intercedendo na vida de outras pessoas. É isso que Deus quer de mim e de você. É isso que Deus quer de cada um de nós, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo. Justificação pela fé. O Senhor, Ele pode nos perdoar. E Ele quer nos perdoar. Ele almeja nos perdoar. Mas nós temos que clamá-lo, nós temos que buscá-lo, nós temos que insistir com Ele. Deus nos ama acima de tudo. E nós amamos a Deus? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde. E que nós possamos ter isso, essa mensagem em nosso coração. Deus, ele não tem netos, ele só tem filhos. E quando ele voltar, ele vai buscar filhos dele para morar com ele na Canaã celestial. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Oremos. Santíssimo Deus e eterno Salvador, louvado seja o teu nome. Obrigado, meu Deus, por teu cuidado. Obrigado porque o Senhor nos permitiu chegar até aqui hoje, nesta manhã de sábado. O Senhor nos permitiu estarmos aqui para ouvirmos a tua palavra, falando à nossa mente, aos nossos corações. Imploramos a ti o teu Espírito Santo sobre nós. Pedimos o teu perdão pelos nossos pecados. Pedimos a tristeza pelo pecado e o afastamento do mesmo. Senhor, toma em tuas mãos cada irmão, cada irmã que aqui está, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, cada família, Senhor, aqui presente, que o Senhor venha atuar na vida de cada um de nós. Eu entrego em tuas mãos, Senhor, consagro a ti a vida de cada pessoa aqui presente. Que o Senhor atenda cada pedido feito segundo a tua santa vontade, pois o Senhor é onisciente e é sábio, e sabe o que é melhor para cada um de nós. Nos ajuda a confiar em ti, a nunca desistir de ti, apesar dos altos e baixos em nossas vidas, Senhor. Toma em tuas mãos o teu povo, restaura, Senhor, a vida espiritual dos teus filhos, do teu servo. Senhor, desperta os sinceros que ainda há na tua igreja, para que eles e elas, ó Deus, possam ter o senso da necessidade de ti na vida de cada um.
que o Senhor possa usar tremendamente o teu povo para a glória do Senhor. E glorificar o Senhor significa fazer a tua vontade. Fica conosco, nos dá um restante de dia na tua presença. É o que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Louvado seja